Por isso até que a gente diz que nos últimos anos Flamengo e Fluminense botaram mais de 100 milhões de reais no estádio, né? Então é muito fácil de fora querer jogar 5 jogos, 6 jogos, não entender quanto custa o estádio ao longo do ano, quando ele está fechado agora, por exemplo, para a recuperação do gramado. Flamengo e Fluminense, que são os concessionários do estádio, saem de lá. E nesse momento, nenhum dos dois está jogando lá para preservar o gramado. Então, quando a gente diz no meio de uma temporada, pô, não dá para jogar esse jogo, porque vai destruir o gramado e é ruim para todo mundo, inclusive para quem joga, né? As pessoas acham que tem alguma coisa de clubismo nisso aí. O Flamengo tem mais de 2.000 jogos a mais lá. Nossa. Do que o Vasco. Mais de 2.000 jogos a mais. Temos que esquecer que em 2013, Flamengo e Fluminense quiseram administrar o equipamento público e Vasco e Botafogo fizeram a opção, há 10 anos atrás, de não querer o Maracanã. Declinaram de participar. Salve, nação! Saudações rubro-negras! O vídeo está imperdível. Eu admito e tenho que tirar o chapéu aqui para o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt. Ele deu aula, galera. O assunto aqui é concessão do Maracanã. Quem tem a concessão do Maracanã são eles, né? Flamengo e Fluminense. Então, o Mário Bittencourt, ele soltou os cachorros aqui para cima do Vasco, do Botafogo, desses times aí, cara, que querem mandar no Maracanã. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E o vídeo é o seguinte, hein? É sem clubismo nenhum. É só a verdade. Olha só o que o Bittencourt falou aí, então, da concessão do Maracanã. E ele defendeu o Mengão, hein? Simbora. Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia. Boa tarde, Mário. Tudo bom? Boa tarde. Voltando à questão de estádio, agora falando do Maracanã, na semana passada o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, ele garantiu que a proposta do Vasco seria maior do que a da dupla Fla-Flu para concessão temporária que hoje vocês têm. Como é que o Flamengo e o Fluminense estão lidando com essa situação dessa concessão temporária e o quanto o Fluminense é dependente dessas receitas do Maracanã para um futuro caso perca essa concessão junto com o Flamengo? Bom, vamos lá. Primeiramente, eu gosto muito do Jorge Salgado, é um amigo que eu fiz no futebol, é uma grande figura, um gentleman, um cara muito elegante, muito bacana mesmo, é uma das grandes pessoas que eu conheci no futebol. Ele é ex-presidente do Vasco, ele falou a parte da proposta que interessa ao Vasco. A proposta não engloba só questão financeira, a proposta ela engloba questões financeiras e questões técnicas. Flamengo e Fluminense estão muito seguros da proposta que fizeram, né? Isso vai ser decidido por uma comissão do governo, e a gente acredita que tem totais condições ou enormes condições de ficar no Maracanã, porque a nossa proposta do ponto de vista global ela é muito mais factível do que a proposta do Vasco. Então é isso, assim. Mas, enfim, o Vasco tem a luta pelos direitos dele e a gente pelos nossos. Com relação às receitas do Maracanã, sim, elas são receitas importantes para todos nós que jogamos lá, né, mas elas não dizem respeito à sobrevivência diária do Fluminense, do fluxo de caixa do Fluminense, né? O que o Fluminense tem de receita de Maracanã que vai para o seu caixa é a bilheteria, que é o sócio-torcedor, o match day. As receitas do estádio são para a manutenção do estádio. Por isso até que a gente diz que nos últimos anos Flamengo e Fluminense botaram mais de 100 milhões de reais no estádio, né? Então é muito fácil de fora querer jogar 5 jogos, 6 jogos, não entender quanto custa o estádio ao longo do ano, quando ele está fechado agora, por exemplo, para a recuperação do gramado. Então, assim, ninguém hoje no Brasil tem a expertise de Flamengo e Fluminense para gerir o estádio como Maracanã, porque a gente está lá, 10 anos, desde 2013. Então é isso, assim, não é uma coisa que a gente trabalha muito bem trabalhado aqui dentro, enfim, nossa proposta está entregue, existem impugnações dos dois lados, e a gente tem muita confiança de que a gente vai, enfim, ficar no estádio por mais muitos anos, e aí sim com regras bem definidas, como eu já disse várias vezes, os outros clubes do Rio de Janeiro, desde que seguindo o cronograma de quem faz a gestão do estádio, poderão jogar lá alguns dos seus jogos, pagando para jogar e etc. Isso é uma coisa que a gente já discutiu várias vezes, fica se querendo criar uma guerra, não você não, tá? Pelo amor de Deus. Fica criando uma guerra sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto técnico, assim. Jamais foi negado por motivos clubísticos, e sim por motivos técnicos. A prova
que a gente teve foi no final do ano. Assim, às vezes em que se deixou a grama descansar, e o que eu sempre disse foi isso: Flamengo e Fluminense, que são os concessionários do estádio, saem de lá. Assim, nesse momento, nenhum dos dois está jogando lá para preservar o gramado. Então, quando a gente diz no meio de uma temporada, pô, não dá para jogar esse jogo, porque vai destruir o gramado e é ruim para todo mundo, inclusive para quem joga, né? As pessoas acham que tem alguma coisa de clubismo nisso aí. O Fluminense tirou 2 jogos da pré-Libertadores de 2022. Jogou um em São Januário e um no Engenhão em 2022 para preservar o gramado. Então, assim, ao longo do ano passado, nós tiramos no meio do caminho, entendeu? Então, assim, não comporta. Assim, a verdade é, seja com quem ficar, não comporta 3 clubes jogando semanalmente lá. Se vocês tiverem a curiosidade, os que são mais jovens, né, eu tive a oportunidade de ver jogos no antigo Maracanã, né, em que a gente não tinha referência. A gente chegava lá e olhava de cima e falava, nossa, o campo é lindo. Hoje eu olho os vídeos no YouTube, a bola quicava dessa altura, o jogador conduzia, a bola ia quicando dessa altura. A gente achava ótimo que a gente não tinha referência. Aí jogavam, aliás, não jogavam os 4, não, jogavam os 6. Jogava Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo, América e Bangu. Eu cansei de a rodada dupla, pode pegar aí, 1985, no mesmo dia. Assim, 2 clubes grandes jogando, um contra a América e outro contra o Bangu. E eram 2 jogos no mesmo dia, e às vezes ainda tinha preliminar, sei lá. E tudo bem, era normal. Aí não dá para ficar usando esse argumento de 1970. Ah, porque 1970, 1980, tudo bem. O mundo mudou em tudo, assim, não tem como. Não se dá mais para jogar naquele tipo de grama que se jogava naquela época. Assim, então, que a gente tem que entender, e esse papo de que o estádio é de todo mundo. Não, assim, já falei isso, tem outros equipamentos públicos que são de todo mundo, mas tem gente que administra e paga por ele. Isso não te dá o direito de passar na Via Lagos ou na Ponte Niterói sem pagar o pedágio. Assim, é meu também, então eu não pago. Não, como assim? Tem alguém que administra aquilo ali e tem as regras daquilo ali. Então, assim, óbvio que o estádio foi construído, etc., em 1950. Porque se a gente vai entrar na discussão de direito, de quem tem mais direito, eu vou fazer um relato para você. Sabe quantos jogos o Fluminense tem a mais do que o Vasco no Maracanã, na história do estádio? Você tem ideia, mais ou menos? Quase 900 a mais. Nossa! O Fluminense tem quase 900 jogos a mais que o Vasco na história do Maracanã, jogando lá. O Flamengo tem mais de 2.000 jogos a mais lá. Nossa! Do que o Vasco. Mais de 2.000 jogos a mais. Por uma questão simples. Porque o Vasco fez opções de jogar em São Januário ao longo da sua história. Aí o argumento contrário é, não, mas é porque a gente tem o nosso estádio. Não, tudo bem. Mas em 1998, quando disputou a final da Libertadores, o Maracanã estava vazio lá para jogar. Fez uma opção de jogar a final da Libertadores em São Januário. Foi uma opção, não foi obrigado a fazer. Jogou a final do Campeonato Brasileiro de 2000 em São Januário. Foi uma opção também, podia ter jogado no Maracanã. Tanto é que depois que teve o acidente lá, teve que jogar no Maracanã. Então, assim, isso tira o direito do Vasco jogar lá? Lógico que não. Mas também não tem nenhum outro argumento fático ou jurídico que diga que o Vasco tem mais direito que o Flamengo e o Fluminense estar no Maracanã. Ou que tem o mesmo direito que não seja ganhar a licitação. Aí tudo bem. Aí quem ganhar, beleza. Mas, assim, é um equipamento público. E como equipamento público, também não podemos esquecer que em 2013, Flamengo e Fluminense quiseram administrar o equipamento público e Vasco e Botafogo fizeram a opção, há 10 anos atrás, de não querer o Maracanã. Declinaram de participar. Então, assim, é muito curioso isso, porque assim, a gente pega a história do estádio desde 1950 e parece que sempre foi um estádio super assim, sempre quiseram o estádio. Não é verdade. Assim. Optaram diversas vezes em não jogar no estádio. E a gente sempre jogou no estádio. O Flamengo sempre quis jogar no estádio. A gente sempre quis estar ali. Entende? Aí você diz assim, mas o Fluminense não tem um estádio daquele tamanho. Ok, mas quando teve o Engenhão, o Fluminense foi convocado a participar. E falou, não, a gente não quer o Engenhão, a gente quer o Maracanã. E o Botafogo quis o Engenhão. Né? Então, assim, por que não querer o Engenhão também? Né? Ele foi super mal interpretado aí, numa entrevista que eu dei, né? Em que eu falei sobre o Engenhão. Aí alguns torcedores do Botafogo ficaram chateados, o diretor lá também me retrucou, porque eu disse, se quem não é concessionário do Maracanã tem direito de opinar no Maracanã, porque o Maracanã é equipamento público, nós também temos o direito de opinar no Engenhão, porque o Engenhão também é um equipamento público, só que é da prefeitura. Por que a gente não opina no Engenhão? Porque o Engenhão tem uma concessão ao Botafogo.
Aí eu falei sobre o campo sintético na época, disseram que eu estava querendo me meter no campo Botafogo. Eu falei, não, não é isso, eu estou dizendo o seguinte, se Vasco e Botafogo têm o direito de meter o dedo na administração de Fluminense e Flamengo no Maracanã, ganhando liminar, jogando com campo ruim, destruindo o campo, ficando tudo cheio de lama, a gente também tem o direito de querer ir lá e dizer assim, a gente não quer jogar no campo sintético no Engenhão, porque é um equipamento público, você não podia ter tirado a grama de lá. Concorda, não? Assim, concordo. É isso, mas ninguém vai se meter no campo do Botafogo. O campo do Botafogo é o campo do Botafogo, porque o Botafogo tem a concessão e Maracanã é de Flamengo e Fluminense. Pode continuar Flamengo e Fluminense? Pode. Pode amanhã ir para o Vasco na estação? Pode. E aí, beleza, vai ter que ter as regras do concessionário do estádio. Isso não significa que nós não vamos deixar ninguém jogar lá, ou que eles não vão jogar lá. Isso, inclusive, já foi dito várias vezes em conversas de almoço, dizendo, pô, claro, lógico que se a gente estiver ali eliminado de um campeonato e vocês estiverem muito bem, pô, a gente vai deixar vocês jogarem ali e a gente vai jogar num outro estádio, vai jogar em outra praça. Isso é óbvio que a gente vai fazer. Ninguém aqui é... Repito, não tem nada de clubismo nisso. Não tem nada para prejudicar o Vasco ou o Botafogo e vice-versa. E nem a gente acha que tem do lado deles também, não. A gente só acha que tem que ser uma coisa fair, técnica. Quem ganhar, vai lá, administra. Quem quiser jogar, pede para jogar, a gente autoriza se tiver condição. Cara, o Mário Bittencourt deu aula, hein, galera? Olha, estraçalhou o Vasco, hein, cara? E eu falo que deu aula porque ele explica, né? Ele conta a história, né, do Maracanã, né, galera? Antes ninguém queria o Maracanã, né? Ele explicou aí em várias ocasiões, o Vasco não quis jogar no Maracanã e quis jogar no estádio dele. Daí agora, por que agora eles querem tanto Maracanã, né? Por que será? E outra, hein, quem paga as contas do Maracanã é quem ganha a concessão. Ou seja, esses quase 100 milhões que o Mário Bittencourt citou, que foi pago pelo Flamengo e Fluminense, nesses 10 anos, é de manutenção, cara. Daí os caras vêm e jogam de graça, né? Eles não dão R$1 para manutenção, eles pagam o aluguel do estádio. Só que quem mantém o estádio, o estádio está fechado, né? Trocou gramado, está sendo cuidado, e quem está bancando tudo isso são Flamengo e Fluminense. Daí não é justo, né? Os caras vir e querer jogar, estragar o gramado, né? A gente viu no ano passado que, em certa ocasião, depois de um jogo do Vasco, a grama virou um pasto. Tava cheio de lama, de barro, né? Ali no gol e tal. Destruíram o gramado. O estádio não comporta, nenhum estádio comporta 3 times, né? Ainda mais 4. Ou seja, é isso, cara. O Mário Bittencourt, eu trouxe aqui para você esse corte porque eu gostei demais do que ele falou. E não é clubismo, ele tá certo, ele tá sendo sincero, ele tá falando a real, o que acontece no dia a dia do Maracanã, né? Com quem tem a concessão. Cara, o Flamengo e Fluminense pagam uma nota por mês para manter o Maracanã, galera. Para trocar o gramado lá, quem que banca isso aí? São os dois. Por isso que eu quis trazer aqui para você este corte da entrevista do Mário Bittencourt, porque, cara, este corte tá fantástico, tá muito bom, tá muito bem explicado, e é isso aí, para você entender como que funcionam as coisas no Rio de Janeiro, né? Há interesses do Maracanã, só que na hora de pagar as contas, quem pagam? Flamengo e Fluminense. Tá de brincadeira, né? É isso, então se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!